O corredor do terceiro andar da Clínica Santa Clara parecia calmo demais para uma madrugada em que uma criança insistia em nascer antes do tempo. As luzes brancas tocavam o piso de mármore com um brilho frio, e o cheiro de álcool se misturava ao perfume discreto das flores deixadas na recepção por famílias ansiosas. Valentina Salles estava sentada na maca, com as mãos repousadas sobre a barriga de 8 meses, os cabelos escuros presos sem vaidade e os olhos atentos a cada movimento do marido, que falava baixo ao telefone junto à janela. André Monteiro mantinha a postura de homem preocupado, ombros tensos, sobrancelhas unidas, voz controlada como se cada frase precisasse ser testemunhada por alguém. Para a enfermeira que entrava e saía, ele era o marido aflito de uma paciente em risco. Para o médico plantonista, era o executivo poderoso que exigia prioridade sem parecer grosseiro. Para Valentina, porém, ele era um livro que, enfim, começava a perder a capa bonita. Havia nele um nervosismo antigo, uma pressa escondida atrás do carinho ensaiado, uma urgência que nada tinha a ver com o nascimento da filha. Quando a contração veio, Valentina fechou os olhos e respirou fundo, sem gemer, sem chamar por André. A dor subiu pelas costas como uma onda pesada, empurrou seu corpo para dentro de si mesmo e depois recuou, deixando um suor fino em sua nuca. Ela ouvira, durante meses, que uma mulher grávida deveria se poupar, confiar, obedecer às recomendações do marido. André repetia isso com doçura diante dos outros e com impaciência quando estavam sozinhos. Mas Valentina nunca confundira silêncio com submissão, nem fragilidade física com derrota. A médica obstetra, doutora Helena Duarte, entrou no quarto com uma prancheta encostada ao peito e um sorriso que tentava ser firme. Era uma mulher de meia idade, cabelos curtos, olhos claros e mãos rápidas, dessas profissionais que já tinham visto desespero suficiente para não se assustar com lágrimas nem com gritos. Ao examinar Valentina, sua expressão mudou apenas um pouco, mas o suficiente para a paciente notar. André também percebeu, e se aproximou com rapidez excessiva, colocando a mão no ombro da esposa como quem marcava território diante de uma decisão iminente. Precisamos observar a evolução pelas próximas horas, disse Helena, escolhendo cada palavra. A pressão oscilou, as contrações estão irregulares e o bebê ainda responde bem, mas qualquer mudança pode nos obrigar a antecipar o parto. Valentina assentiu com serenidade e perguntou sobre o prontuário que havia assinado na semana anterior. A médica hesitou por uma fração de segundo. André respondeu antes dela, dizendo que tudo estava em ordem e que não havia motivo para preocupar a paciente com detalhes burocráticos. Valentina virou lentamente o rosto para ele, e seu silêncio pesou mais do que uma acusação. Detalhes burocráticos eram exatamente o tipo de coisa que André sempre tentara afastar dela desde o início da gravidez. Primeiro tinham sido as procurações para facilitar pagamentos, depois os formulários do seguro de saúde, os papéis do hospital, as autorizações para acesso a exames, os documentos de um fundo familiar que ele dizia precisar reorganizar antes da chegada da criança. Valentina aceitara ouvir, sorrir e adiar. André acreditara que ela estava cansada demais para questionar. Não sabia que, antes de ser esposa, ela havia sido a advogada que desarmava contratos venenosos sem levantar a voz. Helena pediu licença e saiu, prometendo voltar em poucos minutos com novos exames. Assim que a porta se fechou, André guardou o celular no bolso interno do paletó e tentou beijar a testa de Valentina. Ela virou o rosto de leve, como se buscasse uma posição mais confortável no travesseiro, e o gesto foi tão delicado que ele não pôde reclamar. Mesmo assim, a sombra em seus olhos o denunciou. André não gostava de ser recusado, nem em público, nem em silêncio. Sua ternura dependia sempre de uma plateia. Você precisa descansar, Val, ele murmurou, usando o apelido que antes soava íntimo e agora parecia uma chave falsa, tentando abrir uma porta trancada. Eu resolvo tudo lá fora. Você só precisa pensar na nossa filha. Valentina o observou por alguns segundos. A palavra nossa atravessou o quarto como uma moeda riscada. Havia semanas ela descobrira que André usava a mesma voz para falar com outra mulher, prometendo um futuro novo, uma casa de vidro, diante do mar, e a liberdade que teria quando todos os obstáculos fossem removidos. No corredor, passos de salto alto,
pararam perto da porta e depois seguiram adiante. Valentina não precisou ver o rosto para saber quem era. Camila Faro tinha um modo próprio de ocupar os espaços, mesmo quando tentava parecer invisível. O perfume doce, caro e invasivo já a denunciara em jantares, elevadores e uma vez dentro do próprio carro de André, escondido no couro do banco dianteiro. Naquela noite, porém, sua presença no hospital deixava de ser uma afronta privada e se tornava uma ameaça. Nenhuma amante aparecia de madrugada em uma maternidade por simples ciúme. André também ouviu os passos, e seu corpo reagiu antes que a mente conseguisse disfarçar. Ele olhou para a porta, depois para Valentina, depois para o celular que voltou a vibrar no bolso. A ansiedade passou por seu rosto como um relâmpago. Valentina respirou devagar, fingindo cansaço, e apoiou uma das mãos sobre a barriga. A filha se mexeu, um movimento breve e firme, como se lembrasse a mãe que as duas ainda estavam ali. Aquilo deu a Valentina uma coragem silenciosa. Diferente da raiva, mais fria, mais útil. "Atende, André", ela disse com a voz baixa. "Pode ser importante." Ele sorriu de modo rígido. Respondeu que nada era mais importante do que ela e saiu para o corredor mesmo assim, inventando a desculpa de falar com a seguradora. Valentina esperou 5 segundos, depois 10. Quando teve certeza de que a voz dele se afastara, estendeu a mão para a pequena bolsa sobre a cadeira. Seus dedos encontraram o celular reserva escondido em um compartimento interno, um aparelho simples, sem contatos visíveis, preparado havia 2 semanas, por uma desconfiança que agora se mostrava prudente. Ela não ligou para ninguém, apenas abriu uma mensagem salva como rascunho e acrescentou 3 palavras combinadas anos antes, quando ainda trabalhava ao lado do pai em negociações difíceis. "Luz acesa agora." Parecia uma frase sem sentido, uma lembrança doméstica, mas para Bernardo Salles significava que a filha estava cercada, que o risco era imediato e que não havia mais espaço para orgulho. Valentina hesitou antes de enviar. O orgulho ainda doía, pois ela e o pai não se falavam havia meses, desde a última discussão em que ele chamara André de predador elegante. O dedo dela pairou sobre a tela enquanto outra contração se anunciava. Dessa vez, a dor veio mais profunda, apertando sua respiração, fazendo o quarto se inclinar por um instante. Valentina mordeu o lábio. Não por vaidade, mas por estratégia. Não queria que André voltasse correndo antes da mensagem sair. Quando a onda passou, ela enviou o texto e escondeu o aparelho novamente. A maternidade continuava calma. O relógio continuava marcando a madrugada com crueldade comum, mas alguma coisa mudara. Pela primeira vez naquela noite, ela não estava completamente sozinha. Do outro lado do corredor, Camila Faro observava a porta do quarto com uma mistura de impaciência e desprezo. Usava um vestido azul escuro sob um casaco claro, como se tivesse escolhido uma elegância discreta para um escândalo que ainda não começara. Seus cabelos loiros caíam sobre os ombros em ondas perfeitas, e os lábios pintados tremiam de raiva contida. Camila odiava hospitais, odiava cheiro de remédio, odiava mulheres frágeis recebendo atenção. Mais do que tudo, odiava Valentina por continuar existindo com aquela dignidade irritante que nem a traição conseguira manchar. André surgiu ao lado dela, perto da sala de espera vazia, segurando o braço de Camila com força suficiente para machucar, mas não para calá-la. "Você não devia estar aqui", ele sussurrou. Ela riu sem humor e respondeu que estava cansada de esperar no escuro enquanto ele fingia ser marido dedicado. André olhou ao redor, temendo câmeras, enfermeiras, qualquer testemunha inconveniente. Camila percebeu e se sentiu ainda mais humilhada. Durante meses ele prometera que Valentina assinaria tudo, que o divórcio seria limpo, que a gravidez era apenas um atraso desagradável. "Ela vai assinar hoje", disse André, aproximando o rosto do dela. "A crise ajuda. Depois do parto, tudo fica mais complicado." Camila estreitou os olhos, satisfeita e assustada ao mesmo tempo. Queria acreditar nele, mas já conhecia sua covardia. André sempre falava em vitória, quando estava longe do perigo, e sempre se escondia atrás de advogados quando alguém exigia coragem. Ainda assim, ela o desejava como se ele fosse a senha de entrada para um mundo que a vida insistira em negar. Não era amor, embora ela chamasse assim quando precisava dormir. Dentro do quarto,
Valentina ouviu apenas fragmentos, mas bastou. Assinar hoje, depois do parto. Mais complicado. As palavras se encaixaram no quebra-cabeça que vinha montando em silêncio. A alteração no prontuário, a insistência por documentos, a presença de Camila, a mudança repentina para uma suíte afastada do posto de enfermagem. André não queria apenas deixá-la, queria enfraquecê-la no momento mais vulnerável para arrancar uma autorização que lhe abriria acesso a participações societárias protegidas pelo testamento de sua mãe. A filha, ainda no ventre, era para ele um obstáculo jurídico. A porta se abriu antes que Valentina pudesse se recompor por completo. André entrou sozinho, mas a tensão trazida por ele parecia acompanhada de outra sombra. Segurava uma pasta de couro preta, a mesma que usava em reuniões com investidores. Sentou-se ao lado da cama e falou sobre precauções, sobre simplificar decisões médicas, sobre permitir que ele respondesse por ela caso a dor aumentasse. Valentina olhou para a pasta e depois para o rosto do marido. Ele era bonito de um jeito treinado, que dependia de ternos caros, luz favorável e distância moral. Não vou assinar nada agora, André, ela disse sem elevar a voz. Ele piscou, como se a frase tivesse chegado em idioma desconhecido. A máscara de preocupação vacilou, revelando por baixo uma irritação escura. Valentina viu o homem real, não pela primeira vez, mas talvez com mais nitidez do que nunca. André apoiou a pasta no colo e tentou sorrir. Disse que ela estava cansada, que a dor confundia o julgamento, que um casal precisava confiar um no outro. A palavra confiar quase fez Valentina rir, mas ela poupou energia. Você está sendo injusta, continuou ele, inclinando-se. Tudo o que fiz foi para proteger você. Há pessoas esperando decisões, há contratos, há médicos que precisam de autorização. Valentina sentiu o bebê se mexer outra vez e respondeu que médicos verdadeiros pediam consentimento, não procuração ampla. André endureceu o maxilar. Por alguns segundos, esqueceu a delicadeza. Esqueceu que o corredor tinha gente. Esqueceu até que ela estava em trabalho de parto. A raiva dele vinha menos da recusa e mais da descoberta de que ela compreendia o jogo. Helena voltou acompanhada de uma enfermeira jovem de olhos atentos, Clara, que trazia uma bandeja com medicação e um aparelho para monitorar os batimentos do bebê. Clara evitou olhar para André, mas quando se aproximou da cama, deixou cair junto ao lençol um pequeno papel dobrado. O gesto foi tão rápido que passaria despercebido por qualquer pessoa menos treinada. Valentina cobriu o papel com a mão, enquanto Helena explicava os próximos procedimentos. André tentou permanecer, mas a médica pediu que ele aguardasse fora durante o exame. Ele resistiu, depois cedeu com um sorriso frio. Assim que a porta se fechou, Clara ajustou o monitor e falou baixo, sem mover muito os lábios. Senhora Valentina, cuidado com quem entra neste quarto. Mudaram seu acesso no sistema há 20 minutos. Helena fingiu concentrar-se nos batimentos, mas seus olhos revelaram que também não estava tranquila. Valentina não perguntou quem, porque já sabia. Apenas abriu o papel sob o lençol. Havia uma frase curta, escrita às pressas. Não aceite sedação sem me ver preparar. A ameaça deixou de ser abstrata. O medo veio. Sim, mas encontrou uma mulher que sabia transformá-lo em método. Obrigada, Clara, disse Valentina, quase sem som. A enfermeira apertou de leve sua mão, um gesto mínimo de aliança. Helena respirou fundo e informou que a dilatação ainda era pequena, mas as contrações precisavam ser acompanhadas com rigor. Valentina perguntou se a equipe poderia restringir entradas. A médica hesitou, pois hospitais privados tinham hierarquias invisíveis e o sobrenome Monteiro abria portas que não deveria abrir. Mesmo assim, Helena respondeu que faria o possível. Naquele instante, as 3 mulheres compreenderam sem discurso que profissionalismo também podia ser uma forma de coragem. Longe dali, na cobertura silenciosa dos Salles, Bernardo recebeu a mensagem quando ainda estava acordado diante de uma mesa coberta por relatórios. Aos 64 anos, ele conservava a imponência de quem passara a vida negociando com banqueiros, ministros e inimigos sorridentes. Mas a frase enviada pela filha atravessou sua armadura com precisão cruel. Luz acesa agora. Bernardo levantou-se devagar, e o rosto se tornou imóvel, não por falta de emoção, mas por excesso dela.
Ele havia previsto a queda de André, mas temera chegar tarde ao perigo real. Durante meses, seus advogados reuniram provas discretas de transferências suspeitas, empresas de fachada e assinaturas falsificadas em documentos ligados ao grupo Monteiro. Bernardo quis contar tudo à filha, mas Valentina recusara suas ligações, ferida por anos de controle paterno e pela arrogância com que ele julgava suas escolhas. Agora, ao ver o pedido codificado, ele não pensou em orgulho. Pensou apenas na menina que corria pelos corredores de sua antiga casa, segurando livros maiores que os braços, jurando que um dia defenderia os indefesos. Essa menina estava em uma maternidade, cercada por lobos. Bernardo fez 3 ligações. A primeira para sua chefe jurídica, uma mulher que nunca fazia perguntas inúteis. A segunda para um delegado da Divisão de Crimes Financeiros, que já acompanhava a investigação em sigilo. A terceira para o motorista e segurança mais antigo da família, que conhecia os caminhos de serviço da Santa Clara desde que a clínica fora construída com investimentos dos Salles. Em menos de 5 minutos, a máquina de poder que André cobiçara começou a se mover contra ele. Bernardo não gritou, não ameaçou, não dramatizou. Apenas saiu levando consigo a fúria organizada dos homens pacientes. Na clínica, André retornou ao quarto com a pasta novamente nas mãos, agora mais impaciente. Valentina percebeu que ele bebera água, lavara o rosto e ensaiara outra versão de si mesmo diante do espelho. Veio suave, quase triste, dizendo que a situação os colocava sob pressão e que não queria discutir. Sentou-se perto o bastante para que ela sentisse o perfume de sempre, aquele aroma amadeirado que um dia associara à segurança. Agora, o mesmo cheiro trazia lembranças de mentiras, recibos escondidos, noites sem explicação e uma solidão conjugal mais fria que o mármore. Camila ficou no fim do corredor, mas não permaneceu quieta. A cada minuto, sua imaginação transformava Valentina em inimiga maior. Via a esposa legítima como uma mulher privilegiada que possuía tudo sem esforço, nome, fortuna, respeito, uma criança que garantiria laços eternos com André. Camila não via as noites em que Valentina chorara sozinha, nem os exames feitos sem companhia, nem o medo de criar uma filha em meio a um casamento apodrecido. Para ela, sofrimento só era real quando lhe pertencia. O resto era obstáculo, e obstáculos deveriam ser removidos. Assine apenas a autorização médica, insistiu André, abrindo a pasta. Valentina olhou para a primeira folha e notou de imediato o truque. Entre termos sobre decisões emergenciais, havia uma cláusula de representação patrimonial temporária, com linguagem ampla o bastante para esvaziar contas, movimentar ações e validar contratos pendentes. Ele contava com a dor, com a pressa, com a confiança automática que tantos ainda exigiam de mulheres deitadas em camas hospitalares. Valentina ergueu os olhos e, pela primeira vez naquela noite, sorriu. Não era um sorriso feliz, mas um aviso. Você esqueceu quem revisava seus contratos antes de você aprender a mentir com elegância, disse ela. André empalideceu. O quarto pareceu encolher ao redor dos dois. Lá fora, uma sirene distante cortou a madrugada, tão baixa que poderia pertencer a qualquer rua, a qualquer emergência. Mas Valentina a ouviu como quem reconhece uma resposta. André também ouviu e se levantou, subitamente inquieto. A pasta continuou aberta sobre a cama, revelando o crime em papel timbrado. Valentina pousou a mão sobre a barriga, sentiu a filha viva sob sua pele e esperou. A sirene desapareceu na avenida como se nunca tivesse existido, deixando no quarto apenas o som regular do monitor e a respiração contida de Valentina. André recolheu os papéis com mãos mais apressadas do que cuidadosas, tentando fingir que nada havia sido exposto. Ela não o confrontou além do necessário, pois sabia que homens como ele se tornavam perigosos quando percebiam estar perdendo o controle. Preferiu observá-lo, guardar a pasta, fechar o zíper com força e prometer voltar depois de falar com Helena, como se ainda comandasse aquela noite. Quando a porta se fechou, Valentina deixou a cabeça repousar no travesseiro e permitiu que a memória viesse, não como fraqueza, mas como prova. Conhecer André em um jantar de investidores 3 anos antes, quando ele ainda parecia um homem feito de ambição limpa e charme bem dosado. Falava sobre reconstruir bairros abandonados,
criar empregos, modernizar a cidade sem expulsar famílias pobres. Ela, que sempre desconfiara de discursos perfeitos, surpreendeu-se ao ouvi-lo citar números corretos e casos reais. Naquela noite, André parecia menos predador e mais promessa. O romance começou devagar, cercado de flores discretas, mensagens educadas e convites que respeitavam sua rotina de trabalho. Valentina era advogada de estratégia no Fundo Salles, mas evitava usar o sobrenome como armadura. Gostava de vencer pelo preparo, não pela herança, e isso divertia André. Ele dizia admirar sua independência, sua disciplina, a forma como ela lia uma sala antes de falar. Mais tarde, ela entenderia que ele não admirava essas qualidades. Ele as estudava. Cada virtude dela se tornaria, aos olhos dele, uma fechadura que ele precisava aprender a abrir. Bernardo Salles desconfiou antes de todos. No primeiro encontro com André, olhou para o rapaz como quem avalia uma obra erguida depressa demais sobre terreno instável. Foi cordial, ofereceu vinho, perguntou sobre dívidas, fornecedores, processos trabalhistas e parcerias políticas. André respondeu quase tudo com habilidade, mas não conseguiu esconder um incômodo breve quando Bernardo mencionou sociedades em nomes de terceiros. Valentina percebeu a tensão e a interpretou como arrogância paterna. Estava cansada de ser protegida como uma herdeira ingênua quando passara anos provando que possuía mente própria. A briga entre pai e filha veio semanas antes do casamento. Bernardo chamou André de risco calculado e disse que a pressa dele não vinha de amor, mas de fome. Valentina ouviu a frase como ofensa, não como alerta. O pai sempre acreditara saber o que era melhor para ela, e aquela certeza antiga pesava como uma corrente. André soube aproveitar a ferida. Abraçou-a quando ela chorou. Jurou que enfrentaria qualquer humilhação por amor e fez do conflito uma ponte para isolar. A primeira vitória dele não foi financeira, foi emocional. No primeiro ano, André foi impecável. Lembrava datas, acompanhava exames de rotina, enviava mensagens no meio de reuniões e falava com orgulho da esposa diante de amigos. Porém, nas pequenas frestas da convivência, a verdadeira natureza começou a respirar. Ele criticava a roupa dela antes de eventos, corrigia sua fala diante de diretores, ria de suas opiniões quando estavam entre homens que se achavam donos da mesa. Depois pedia desculpas com flores, dizendo que estava sob pressão. Valentina perdoava sem esquecer, e esse detalhe ele nunca percebeu. A gravidez deveria ter suavizado tudo, mas apenas revelou o que já estava escondido. André passou a chamá-la de sensível sempre que ela fazia perguntas, de cansada quando discordava, de injusta quando queria ver extratos ou contratos. Sugeriu que ela se afastasse do fundo até o nascimento da filha, usando a palavra descanso como uma cobertura bonita para apagamento. Valentina concordou em reduzir a rotina pública, mas não abandonou o trabalho secreto. Enquanto todos pensavam que dormia depois do almoço, ela revisava planilhas, comparava assinaturas e rastreava empresas recém-abertas. Foi numa tarde chuvosa que encontrou a primeira rachadura definitiva. Uma consultoria desconhecida recebera 3 pagamentos altos de uma incorporadora ligada aos Monteiro, e a data coincidia com uma reunião privada de André com um vereador investigado. A empresa tinha sede em uma sala vazia, capital mínimo e uma administradora sem histórico empresarial. O nome de Camila Faro apareceu como procuradora em um documento secundário, quase invisível. Valentina leu aquela linha várias vezes, sentindo uma calma estranha se formar dentro dela. A traição sentimental era uma dor. A fraude era um mapa. Camila não era apenas amante. Era peça operacional de um mecanismo maior, bonita demais para ser subestimada e vaidosa demais para esconder todos os rastros. Tinha trabalhado em assessoria de eventos corporativos, circulava entre empresários, políticos e médicos influentes e aprendera a transformar informação em moeda. André a usava para aproximar pessoas que não poderiam aparecer em reuniões oficiais. Ela aceitava o papel porque acreditava que cada segredo guardado a aproximava do posto de esposa legítima. Nenhum dos dois imaginou que Valentina conhecia melhor que eles a anatomia da corrupção. A partir dali, Valentina montou sua própria rede com paciência. Pediu a uma antiga colega de auditoria
que examinasse notas fiscais sem mencionar nomes. Procurou Clara, a enfermeira, depois de perceber cobranças médicas duplicadas associadas a seu plano. Reencontrou um perito grafotécnico aposentado que devia a ela um favor antigo. Nenhuma conversa era longa, nenhum pedido era direto demais. Valentina aprendera com Bernardo que poder verdadeiro não fazia barulho, mas aprendera sozinha que justiça sem prudência podia virar vaidade, e vaidade era tudo que André precisava para derrubá-la. Enquanto isso, André interpretava o silêncio dela como esgotamento. Via a barriga crescer, os passos ficarem mais lentos, as mãos incharem, e concluía que a mulher estrategista havia sido vencida pela maternidade. Valentina deixava que ele pensasse assim. À mesa, perguntava sobre negócios com aparente distração. Esquecia datas de reuniões que sabia de cor. Aceitava chás que não bebia sem antes verificar o cheiro. Não era paranoia, era leitura de risco. Havia uma criança dentro dela, e a coragem, quando envolve uma vida inocente, precisa ser mais disciplinada que impulsiva. Naquela madrugada, deitada na Santa Clara, ela somava cada sinal: a mudança para uma suíte longe do posto de enfermagem, o pedido de sedação antes de qualquer emergência real, a insistência por uma autorização médica que escondia poderes patrimoniais, a presença de Camila no corredor. Tudo formava uma linha, e a linha apontava para uma tentativa de arrancar dela, em estado de dor e vulnerabilidade, uma assinatura capaz de transferir controle temporário sobre bens que André jamais conseguiria alcançar em condições normais. Ele não queria apenas liberdade, queria saque. Helena entrou novamente com os resultados preliminares, acompanhada de Clara, que mantinha o rosto profissional apesar da tensão nos olhos. A médica explicou que o bebê seguia estável, mas havia risco de avanço rápido do trabalho de parto. Disse também que algumas permissões no sistema tinham sido alteradas por um usuário administrativo e que ela já solicitara correção. Valentina perguntou quem autorizara a mudança. Helena apertou os lábios antes de responder que o registro apontava para a diretoria clínica. Clara baixou os olhos, e esse silêncio disse mais que qualquer relatório. A diretoria clínica tinha laços antigos com a construtora Monteiro. Valentina lembrava de um jantar beneficente em que André sorrira ao lado do Dr. Álvaro Menezes, diretor elegante, voz polida e reputação de homem intocável. Na ocasião, ele falara sobre filantropia hospitalar enquanto aceitava doações destinadas a uma ala que nunca fora concluída. André o tratava com intimidade calculada. Camila tirara fotos no evento, abraçada a esposas de políticos e médicos, como se já ensaiasse a vida pública que desejava. Agora, aquelas lembranças ganhavam contornos de ameaça. Helena aproximou-se da cama e falou em tom baixo. Valentina, eu posso limitar entradas por critério médico, mas se houver pressão da diretoria, talvez tentem substituir a equipe. Não vou sair voluntariamente. Clara assentiu sem olhar para a porta. A frase da médica não era uma promessa heróica, era algo mais raro, uma decisão profissional tomada apesar do medo. Valentina sentiu gratidão, mas não se permitiu depender apenas disso. Pessoas corretas podiam ser esmagadas por sistemas podres quando não havia provas suficientes. Por isso, provas eram a única língua que os poderosos temiam. O celular reserva vibrou uma vez dentro da bolsa. Clara fingiu ajustar o lençol para cobrir o movimento e Valentina conseguiu olhar a tela por poucos segundos. A resposta de Bernardo era curta. Estou a caminho. Não assine. Ganhe tempo. Nenhuma palavra afetuosa, nenhuma pergunta desesperada, nenhum excesso. Ainda assim, Valentina sentiu os olhos arderem. Durante meses pensara no pai como um juiz inflexível. Naquele momento, percebeu que havia nele outra coisa. Uma dor contida por orgulho, uma forma torta de amor que ela talvez não tivesse sabido ouvir. Bernardo, dentro do carro blindado, atravessava a cidade com o rosto fechado e a mente trabalhando em camadas. Ao seu lado, a advogada Marta Nogueira revisava no tablet os pedidos de busca e as denúncias já protocoladas. No carro seguinte, 2 investigadores acompanhavam o delegado Renato Azevedo, que segurava uma pasta com cópias de transferências, mensagens, registros de acesso e indícios de falsificação. Tudo havia sido preparado para uma ação financeira, não para uma maternidade.
Mas crimes de colarinho branco mostravam sua face mais cruel quando alcançavam um corpo indefeso. O velho bilionário não se perdoava por ter perdido tanto tempo tentando vencer a filha, em vez de convencê-la. Bernardo sempre fora eficiente contra adversários, mas desajeitado diante do amor. Criara Valentina sozinho depois da morte da esposa, cercando-a de escolas, segurança e exigências, sem perceber que proteção demais podia parecer desconfiança. Quando ela escolheu André, ele reagiu como presidente de conselho, não como pai. Apresentou relatórios, não abraços. Fez advertências, não perguntas. Agora, enquanto a cidade passava pela janela, entendeu que a razão também podia chegar tarde quando vinha sem ternura. Na sala de espera da clínica, Camila recebeu uma mensagem de André, exigindo que ela fosse embora. A ordem acendeu nela um orgulho ferido. Ir embora significava aceitar mais uma noite de invisibilidade, mais uma promessa adiada, mais uma vitória da mulher deitada no quarto. Ela caminhou até o banheiro, encarou-se no espelho e viu uma beleza tensa, quase dura. Durante anos, usara aquela beleza como senha, escudo e arma. Agora, porém, o rosto perfeito parecia pertencer a alguém à beira de uma queda. Camila não queria notar esse presságio. Ela se lembrava de quando André a apresentou ao mundo dos convites exclusivos. Antes dele, organizava eventos para gente que não aprendia seu sobrenome. Depois dele, passou a ouvir segredos em varandas privadas, a receber presentes caros, a ser chamada para viagens onde todos fingiam que ela era apenas consultora. André dizia que Valentina era fria, que o casamento era uma fachada, que o bebê fora uma surpresa inconveniente. Camila acreditara porque acreditar a favorecia. A verdade exigiria que ela se visse como cúmplice, não como mulher apaixonada, e essa imagem era insuportável. André, por sua vez, começava a entender que a madrugada escapava de suas mãos. Tentou ligar para Álvaro, mas o diretor não atendeu. Mandou mensagem ao advogado da família, depois apagou antes de enviar, temendo deixar registro. Suava sob o paletó, irritado com a resistência de Valentina, com a presença inesperada de Clara, com a possibilidade absurda de Bernardo ter sido avisado. A cada minuto, sua mente procurava uma saída que preservasse fortuna, amante, reputação e liberdade. Não encontrava. Pela primeira vez, o grande articulador sentia o gosto metálico do cerco. Quando voltou ao quarto, trouxe um copo de água e uma voz macia demais. Disse que havia pedido uma equipe mais experiente, que Helena parecia nervosa, que Valentina deveria aceitar uma sedação leve para poupar forças. Clara, que estava junto ao monitor, respondeu antes da paciente. A medicação só será aplicada se prescrita e preparada diante da doutora Helena. André olhou para ela como se uma cadeira tivesse falado. Não estava acostumado a ser contrariado por funcionárias, muito menos diante da esposa. Valentina viu a humilhação subir ao rosto dele e guardou aquela imagem. Não falei com você, ele disse, baixo e cortante. Clara empalideceu, mas permaneceu firme. Valentina então apoiou a mão no lençol e ergueu o tronco com esforço. Falou que naquele quarto, qualquer profissional que protegesse sua saúde tinha voz. A frase pareceu simples, mas mudou o equilíbrio do ambiente. André compreendeu que não enfrentava uma mulher quebrada, e sim uma mulher enfraquecida pelo corpo, mas intacta na vontade. Isso o assustou mais do que gritos. O poder dele sempre dependera de fazer os outros duvidarem de si mesmos. Helena entrou logo depois, trazendo consigo uma decisão. Por segurança, Valentina seria transferida para uma sala de pré-parto próxima ao centro obstétrico, com acesso controlado pela equipe médica. André protestou, alegando direitos de marido. A médica respondeu que o critério clínico prevalecia. Ele tentou invocar a diretoria, mas Helena sustentou o olhar. Valentina observou a cena e sentiu que pequenas resistências começavam a se unir, como pontos de luz em um corredor escuro. A justiça raramente entrava inteira pela porta. Às vezes, primeiro chegava em passos discretos. Enquanto a maca era preparada, Valentina pediu sua bolsa. André tentou pegá-la, mas Clara foi mais rápida e a entregou diretamente à paciente. O gesto pareceu banal, porém dentro da bolsa estavam o celular reserva, cópias reduzidas de documentos e um pendrive escondido na costura interna.
André não sabia. Camila não sabia. A diretoria da clínica não sabia. Valentina fechou os dedos sobre a alça como se segurasse uma parte de sua própria história. Naquele objeto pequeno, havia meses de medo transformados em evidência, e evidência podia sobreviver até onde a voz falhava. No corredor, Camila viu a maca se mover e sentiu uma fúria súbita, quase infantil. Valentina passava pálida, cansada, cercada por médicas e enfermeiras, e ainda assim parecia ocupar o centro moral de tudo. André caminhava atrás, sem coragem de tocar a esposa, diante de testemunhas. Por um segundo, os olhos de Camila cruzaram os de Valentina. Não houve insulto nem surpresa. Valentina apenas a reconheceu. Esse reconhecimento calmo feriu Camila mais do que qualquer escândalo. Era como se a esposa dissesse, sem palavras, que sempre soubera e que mesmo assim não se curvara. A caminho da sala de pré-parto, outra contração obrigou Valentina a fechar os olhos. A dor veio forte, arrancando-lhe o ar e fazendo as luzes do teto se dissolverem em manchas brancas. Helena ordenou que parassem a maca. Clara segurou sua mão e André ficou imóvel, incapaz de ajudar sem controlar. Valentina pensou na filha, pensou no pai vindo pela cidade, pensou na armadilha montada ao redor de sua maternidade. Quando a dor cedeu, ela abriu os olhos com uma lucidez que quase assustou Clara. Ainda não acabou, sussurrou. Bernardo chegou à entrada lateral da Santa Clara 15 minutos depois, acompanhado por Marta e pelo delegado Renato. Não houve alarde. A recepção principal continuou iluminada. Os seguranças sorriram sem saber que parte da noite já lhes escapava. Pelo acesso de serviço, Bernardo encontrou um administrador pálido que tentou falar em autorização formal. Renato mostrou a ordem judicial e pediu as imagens internas. Marta solicitou os registros de alteração do prontuário. O sobrenome Salles abriu algumas portas, mas naquela madrugada era a lei, não o dinheiro, que precisava entrar primeiro. No sistema da clínica, as alterações apareciam com clareza suficiente para comprometer muita gente. O acesso de Valentina fora ampliado para André, a restrição a visitantes havia sido removida e uma autorização prévia de sedação surgira registrada sem confirmação da paciente. Havia ainda uma anotação falsa, indicando consentimento para a assinatura de documentos em situação de emergência. Bernardo leu cada linha em silêncio, e a raiva endureceu seu rosto até fazê-lo parecer esculpido. Marta, mais prática, fotografou tudo. Renato pediu que ninguém avisasse André. O cerco precisava fechar sem dar tempo ao desespero. Na sala de pré-parto, Valentina recebeu a notícia de que Bernardo estava no prédio por meio de um olhar de Clara, não por palavras. A enfermeira entrou trazendo toalhas e, ao se inclinar, murmurou que a ajuda chegara. Valentina não sorriu. Sentiu alívio, mas também o peso do que viria. Quando um império de mentiras começa a ruir, seus donos tentam puxar inocentes junto. Ela sabia que André ainda era perigoso, que Camila ainda era imprevisível, que o nascimento da filha se aproximava em meio a uma batalha que nenhum bebê deveria testemunhar. André recebeu a notícia por outro caminho. Um funcionário assustado enviou uma mensagem dizendo que Bernardo estava na administração com policiais. O sangue pareceu fugir de seu rosto. Ele olhou para Valentina através do vidro da sala, depois para o corredor onde Camila aguardava fora de si. Pela primeira vez, não pensou nela como amante, mas como risco. Camila sabia demais, tinha provas demais, exigia demais. E Valentina, a esposa que ele julgara vencida, talvez tivesse conduzido todos até ali. A arrogância dele rachou, revelando a covardia que sempre estivera no centro. Camila percebeu a mudança antes que André falasse. Aproximou-se e exigiu saber o que estava acontecendo. Ele mandou que ela fosse embora imediatamente, mas agora sua ordem vinha com medo, não autoridade. Camila deu um passo para trás, ofendida, e a ofensa se transformou em suspeita. Achou que André pretendia sacrificá-la, negar tudo, deixá-la como a louca invasora enquanto corria para se reconciliar com a esposa rica. A ideia incendiou sua vaidade. Se ela cairia, não cairia sozinha. Se Valentina ainda era o obstáculo, então Camila queria encará-la antes que a polícia chegasse. Clara viu Camila se mover pelo corredor e sentiu o perigo antes de compreender a intenção.
avisou Helena, que pediu reforço à segurança. Mas a clínica era grande. Os seguranças estavam confusos com a presença da polícia na administração e alguns funcionários ainda obedeciam a ordens antigas da diretoria. Camila desapareceu por uma porta lateral usada por acompanhantes, levando consigo um crachá provisório que André lhe dera horas antes. Na sala de pré-parto, Valentina respirava entre contrações, sem saber que a mulher que desejava seu lugar avançava agora pelos corredores limpos com ódio nos olhos. Camila avançou pelo corredor lateral com o crachá apertado na mão, tentando parecer uma acompanhante perdida, mas a raiva lhe dava uma rigidez impossível de esconder. As portas automáticas se abriam com pequenos suspiros mecânicos, revelando trechos silenciosos da maternidade, salas apagadas, carrinhos de inox, armários brancos e avisos colados nas paredes. Ela nunca gostara de lugares onde todos falavam baixo, como se a dor alheia merecesse respeito. Para Camila, respeito sempre parecera uma moeda reservada aos que tinham nome, e ela estava cansada de pedir migalhas. Na sala de pré-parto, Valentina sentiu outra contração começar pelas costas e se espalhar como fogo contido. Helena orientou sua respiração. Clara ajustou o monitor, e o som dos batimentos da criança tornou-se a única música tolerável naquele ambiente de tensão. Valentina ouvia tudo com uma atenção dividida entre o corpo e a mente. A filha queria nascer, o marido queria roubar, a amante queria invadir, o pai queria reparar anos de distância. Era absurdo que tantos interesses se encontrassem ao redor de uma mulher em trabalho de parto. Mas a vida raramente escolhia cenários justos. André caminhava perto da administração, tentando descobrir quanto a polícia já sabia sem parecer assustado. Encontrou um funcionário antigo da clínica, César, que lhe devia favores por contratos de reforma superfaturados. O homem suava, evitava olhar diretamente para ele e repetia que o delegado pedira imagens, registros de acesso e nomes de quem havia modificado o prontuário. André entendeu o bastante. Se as imagens mostrassem Camila entrando com crachá fornecido por ele, o risco deixaria de ser contornável. Se os registros revelassem a autorização falsa, a queda alcançaria também Álvaro Menezes. Ele ligou para Álvaro 3 vezes antes de ser atendido. O diretor clínico falou baixo, com voz de quem se trancara em algum escritório, e começava a calcular o próprio naufrágio. André exigiu que ele apagasse registros, mas ouviu uma risada amarga do outro lado. Álvaro disse que nada podia ser apagado sem deixar marcas ainda piores, e que Bernardo Salles chegara acompanhado de ordem judicial. A palavra judicial feriu André mais que qualquer insulto. Dinheiro ele sabia negociar. Escândalo ele sabia abafar. Mas documento oficial, servidor duplicado e polícia no prédio eram outra espécie de inimigo. Valentina, sem ver o marido, imaginou com precisão a decomposição de sua máscara. Durante meses, André confiara na beleza da própria mentira, como se charme fosse uma assinatura válida no mundo real. Ela sabia que agora ele procuraria transferir culpa. Talvez dissesse que Camila agira sozinha, que a clínica entendera mal suas instruções, que Valentina estava emocionalmente instável por causa da gravidez. Homens como ele sempre tinham uma versão pronta, na qual todos eram culpados, menos eles. Por isso, ela precisava que a verdade viesse com horários, imagens, mensagens e testemunhas. Clara aproximou-se com água e percebeu que Valentina tremia, embora seus olhos continuassem firmes. Não era apenas dor, era esforço de manter o pensamento organizado enquanto o corpo obedecia a uma urgência antiga. A enfermeira perguntou se ela queria chamar alguém da família para ficar ao lado dela. Valentina respirou lentamente e respondeu que, por enquanto, queria apenas a equipe médica e segurança na porta. Clara assentiu. Havia naquela paciente uma calma incomum, mas também uma solidão que tocava fundo quem já vira muitas mulheres abandonadas no instante em que mais precisavam de lealdade. No andar administrativo, Bernardo recebeu de Marta a confirmação de que os registros do sistema haviam sido copiados. O delegado Renato solicitou a presença de 2 policiais no acesso ao centro obstétrico, mas pediu discrição para evitar pânico entre pacientes. Bernardo concordou, embora cada segundo de espera lhe parecesse uma punição. Queria subir, ver a filha, pedir perdão,
prometer que nada mais a alcançaria. Marta, percebendo o impulso, tocou-lhe o braço e lembrou que entrar antes da hora poderia alertar André. Bernardo fechou os olhos por um instante. Proteger, naquela noite, significava conter-se. Camila chegou a uma antecâmara, usada por acompanhantes, e parou diante de um armário de aventais descartáveis. Vestiu um deles por cima do casaco, prendeu os cabelos de qualquer jeito e olhou para si mesma no reflexo opaco de uma porta metálica. A imagem era ridícula, distante da mulher impecável que gostava de apresentar ao mundo. Aquilo a enfureceu ainda mais. Valentina podia estar pálida e deitada, mas era cercada de cuidado, enquanto ela precisava se disfarçar para existir. Esse pensamento, torto e venenoso, transformou a humilhação em decisão. André tentou alcançá-la pelo telefone, mas Camila rejeitou a chamada. Ele enviou mensagens curtas, cada uma mais desesperada que a anterior, mandando-a sair, dizendo que a polícia estava no prédio, prometendo resolver tudo depois. Ela leu apenas a primeira linha e guardou o aparelho. Depois. André sempre dizia depois quando queria que ela obedecesse no presente. Depois do divórcio, depois do parto, depois da transferência, depois que Valentina assinasse. Camila percebeu que sua vida inteira com ele fora construída sobre esse depois. Um corredor sem porta, onde ela caminhava atrás de uma promessa. Na sala de pré-parto, Helena examinou Valentina e informou que a dilatação avançara. Havia preocupação, mas não pânico. A bebê mantinha bons batimentos, e isso permitia que tentassem conduzir o trabalho com cuidado. Valentina perguntou quanto tempo ainda tinham. Helena respondeu que tempo em obstetrícia era sempre uma criatura instável. Podiam ser horas, podia ser menos. A frase ficou suspensa no ar. Valentina pensou que também a justiça funcionava assim. Anos de silêncio podiam se mover de repente, e uma mentira que parecia sólida podia cair em minutos se uma única peça fosse retirada. A peça que faltava estava dentro da bolsa de Valentina. Com a ajuda discreta de Clara, ela retirou o pendrive costurado no forro e o colocou sob a pulseira de identificação, preso pela fita transparente que segurava um acesso venoso. Clara arregalou os olhos, mas não fez perguntas. Valentina apenas sussurrou que, se algo acontecesse, aquilo deveria chegar a Bernardo. A enfermeira sentiu um arrepio. Já vira pacientes pedirem fotos, bênçãos, ligações para mães distantes. Nunca vira uma mulher em trabalho de parto proteger provas como quem protegia uma segunda criança. As provas tinham sido reunidas com sofrimento, não com frieza. Havia áudios de André negociando apoio político para licenças ambientais fraudulentas, planilhas com repasses a empresas de Camila, mensagens em que Álvaro aceitava alterar procedimentos em troca de doações futuras e imagens de encontros em um apartamento alugado por uma companhia fantasma. Também havia um rascunho de procuração com a assinatura de Valentina falsificada, preparado antes mesmo da internação. O plano não nascera naquela madrugada, apenas amadurecera ali, no lugar onde André acreditou que ela estaria vulnerável demais para resistir. Bernardo soube do pendrive por uma mensagem de Clara, enviada de um aparelho da enfermagem com poucas palavras e muita coragem. Prova com paciente. Bernardo leu, entregou o celular a Marta e ficou em silêncio. A filha não apenas pedira ajuda, ela havia conduzido uma investigação inteira enquanto suportava traição, gravidez, isolamento e medo. O orgulho que sentiu veio misturado à culpa. Ele a criara para ser forte, mas talvez tivesse esquecido de lhe ensinar que não precisava ser forte sozinha o tempo todo. Essa percepção doeu com uma humildade tardia. O delegado Renato decidiu subir. 2 policiais seguiriam por uma rota, ele e Marta por outra, enquanto Bernardo aguardaria no ponto de acesso até que houvesse risco direto. Bernardo protestou com um olhar, não com palavras. Renato sustentou a decisão. Disse que, se André percebesse a presença do pai antes da hora, poderia destruir provas, fugir ou criar um tumulto junto à sala de parto. Bernardo odiou a lógica porque ela estava certa. Durante décadas, comprara velocidade para quase tudo. Naquela madrugada, descobriu que nem todo poder autorizava pressa. André viu Renato saindo da administração e entendeu que a situação se fechava.
Seu primeiro impulso foi fugir, mas a fuga seria confissão. O segundo foi procurar Valentina e tentar uma reconciliação encenada, talvez chorar, talvez acusar Camila de chantagem. O terceiro, mais sombrio, foi garantir que nenhum documento saísse da sala de pré-parto. Ele conhecia a esposa o bastante para saber que, se chamara Bernardo, também guardara algo. A inteligência de Valentina, antes exibida como troféu social, tornava-se agora uma ameaça concreta. André sentiu ódio dela por não ter sido menor. Ele caminhou depressa em direção ao centro obstétrico, mas foi interceptado por Helena no corredor. A médica informou que Valentina não receberia visitantes enquanto as contrações estivessem tão intensas. André sorriu como quem tolerava uma criança insolente e disse que era marido, responsável, legal e pai da bebê. Helena respondeu que responsabilidade legal não substituía consentimento da paciente consciente. A frase atingiu o núcleo da sua farsa. André aproximou-se, baixou a voz e falou que a carreira dela podia acabar com um telefonema. Helena empalideceu, mas não recuou. A ameaça foi ouvida por Clara, que vinha da sala com lençóis limpos, e também por uma técnica de enfermagem que parou ao fundo do corredor. Pequenas testemunhas, pensou Valentina, quando Clara lhe contou depois. André sempre desprezara pequenas testemunhas. Preferia acreditar que só pessoas com cargo importavam. Era uma falha comum entre arrogantes. Eles não percebiam que a verdade muitas vezes sobrevive em olhos cansados, em funcionários ignorados, em gente que escuta enquanto finge não existir. Valentina guardou aquela notícia como mais um fio no tecido da queda dele. Camila estava mais perto do que todos imaginavam. Por uma porta de serviço, chegou ao corredor secundário que dava acesso às salas de observação. Viu André discutindo com Helena e se escondeu atrás de um carrinho de materiais. A cena a confundiu. Ele não parecia o homem apaixonado prestes a libertar-se, mas um criminoso tentando manter a versão de pé. Pela primeira vez, a palavra criminoso surgiu inteira em sua mente. Ela a rejeitou quase imediatamente, pois aceitá-la significaria admitir que suas próprias mãos também estavam sujas. Preferiu escolher a raiva. Enquanto Helena mantinha André distante, Clara voltou para Valentina e encontrou a paciente de olhos fechados, lágrimas escorrendo pelas têmporas. A enfermeira pensou que fosse dor, mas Valentina abriu os olhos e perguntou se Camila estava no andar. Clara hesitou. Valentina percebeu a resposta antes que viesse. Não demonstrou surpresa. Disse apenas que mulheres como Camila não suportavam ficar fora da cena quando a fantasia começava a desmoronar. Clara perguntou se ela tinha medo. Valentina respondeu que sim, mas que medo não era ordem, era aviso. E avisos serviam para preparar a defesa. A preparação era limitada, porém real. Helena pediu que a porta permanecesse fechada, solicitou uma segurança feminina e colocou Clara junto de Valentina. O hospital, entretanto, vivia uma confusão silenciosa. A presença da polícia alterava rotas. A diretoria tentava entender o tamanho do desastre. Funcionários recebiam ordens contraditórias. Em meio a esse ruído, Camila encontrou brechas. O crachá dado por André ainda abria portas que já deveriam estar bloqueadas. Cada falha institucional revelava o mesmo veneno. Quando dinheiro e influência deformavam regras, a segurança dos vulneráveis se tornava questão de sorte. Valentina sentiu uma contração tão forte que por alguns segundos o mundo perdeu bordas. O corpo inteiro se concentrou em sobreviver àquela onda, e sua mente, antes afiada, tornou-se uma sala branca onde só havia respiração. Helena segurou seu rosto com delicadeza e a guiou de volta. Clara enxugou o suor de sua testa. Quando a dor recuou, Valentina percebeu que a maternidade não a tornava fraca, mas a obrigava a aceitar ajuda. Essa aceitação, para alguém acostumada a lutar sozinha, era quase tão difícil quanto enfrentar André. Do lado de fora, André recebeu enfim uma mensagem de Camila. A frase era curta. Ela vai pagar por tudo. O pânico atravessou seu peito, não por Valentina nem pela bebê, mas por si mesmo. Se Camila fizesse qualquer cena, se tocasse em Valentina, se fosse presa no centro obstétrico, todas as ligações entre eles ficariam expostas. Ele tentou ligar, mas ela rejeitou outra vez. André olhou para os lados
e viu um policial ao fim do corredor. A prisão, antes uma hipótese distante, reservada a homens menos inteligentes, aproximou-se com passos reais. Bernardo, no acesso restrito, notou a movimentação e decidiu que a paciência chegara ao limite moral. Renato tentava coordenar a equipe. Marta falava ao telefone com o juiz de plantão. Mas Bernardo já não era apenas o empresário habituado a estratégias. Era um pai ouvindo que uma mulher imprevisível rondava a sala onde sua filha tentava dar à luz. Aproximou-se do delegado e disse, com voz baixa, que se qualquer pessoa não autorizada entrasse naquela sala, ele próprio subiria. Renato não discutiu o amor. Apenas pediu que 2 policiais reforçassem imediatamente o corredor. Camila chegou à porta da sala de pré-parto, como quem chega a uma fronteira. A placa indicava acesso restrito, a maçaneta brilhava sob luz branca, e do outro lado havia vozes abafadas, passos rápidos, o som de um monitor. Ela podia ir embora. Podia entregar André, salvar parte de si, fingir arrependimento antes que fosse tarde, mas a mente dela já transformara Valentina em causa de todas as perdas. Não viu a mulher em trabalho de parto, viu uma inimiga sentada sobre fortuna, sobrenome, marido e futuro. A injustiça, quando nasce do ego, chama vingança de equilíbrio. A porta abriu alguns centímetros quando uma técnica saiu carregando material. Camila aproveitou a fresta e entrou antes que a funcionária reagisse. Clara viu primeiro o avental mal vestido, depois o rosto conhecido, os olhos acesos de fúria e o crachá pendurado de modo torto. Valentina, ainda deitada, virou a cabeça lentamente. Não havia surpresa em seu olhar, apenas tristeza e uma atenção gelada. Camila esperava gritos, medo, súplica. Encontrou silêncio. Esse silêncio a empurrou para a frente. Do corredor, passos apressados se aproximavam. Mas dentro da sala o tempo pareceu parar. Camila fechou a porta atrás de si, com um cuidado que contrastava com a tempestade no rosto. Clara deu um passo na direção dela, mas Helena ergueu a mão, tentando ganhar segundos sem transformar a sala em pânico. Valentina permaneceu deitada, os dedos crispados sobre o lençol, a respiração curta pela contração que ainda se afastava. O monitor marcava os batimentos da bebê com uma regularidade frágil, quase sagrada. Camila olhou para aquela curva luminosa e sentiu inveja até do som, como se a criança roubasse dela uma vitória prometida. Você não devia estar aqui, disse Helena com firmeza baixa. Camila riu, mas o riso saiu quebrado, sem brilho. Disse que ninguém ali tinha o direito de falar sobre dever, muito menos uma médica paga para proteger a princesa dos Sales. Clara tentou se aproximar do botão de emergência, porém Camila percebeu e apontou o dedo para ela, ordenando que ficasse parada. Não havia arma em sua mão, apenas desespero. Mas desespero pode ferir quando encontra um corpo vulnerável. Valentina sentiu medo e não se envergonhou dele. Camila, vá embora enquanto ainda pode, falou Valentina. A voz saiu rouca, mas inteira. A amante arregalou os olhos, ofendida pela calma da mulher que esperava encontrar destruída. Avançou 2 passos e despejou meses de rancor em frases confusas. Chamou Valentina de fria, manipuladora, herdeira arrogante, mulher que comprava lealdade e se escondia atrás do pai. Disse que André a amava, que o casamento acabara havia muito tempo, que a criança não mudaria o destino de ninguém. A cada acusação, revelava menos sobre Valentina e mais sobre a própria fome. Valentina não respondeu de imediato, pois outra dor se formava no baixo ventre, mais funda, exigindo tudo dela. Helena moveu-se instintivamente para ajudar, mas Camila bloqueou o caminho, cega pelo desejo de impedir qualquer gesto de cuidado. Clara aproveitou a distração para tocar discretamente o alarme preso à lateral do equipamento. Um pequeno sinal luminoso acendeu do lado de fora, quase invisível. Camila não viu. Valentina viu o reflexo na parede metálica e reuniu forças para manter a mulher falando. Naquela sala, cada segundo poderia decidir 2 vidas. André apareceu no corredor segundos depois, pálido, perseguido pelo próprio cálculo. Viu a porta fechada, ouviu a voz de Camila por dentro e compreendeu que sua amante havia se tornado a parte mais imprevisível do plano. Tentou entrar, mas uma técnica de enfermagem o impediu, dizendo que a equipe médica estava em procedimento. Ele quase a empurrou,
Deteve-se ao notar um policial aproximando-se pelo fundo do corredor. O instinto de sobrevivência venceu o impulso. André recuou e tentou vestir de preocupação o rosto que já carregava culpa demais. Dentro da sala, Camila inclinou-se sobre Valentina, perto o suficiente para que o perfume doce invadisse o ar que a paciente lutava para respirar. Disse que Valentina deveria assinar os papéis, libertar André e parar de fingir que aquela família ainda existia. A palavra família tremeu em sua boca, carregada de uma dor que ela não queria reconhecer. Valentina olhou para ela com uma compaixão breve, quase triste. Camila percebeu e se enfureceu ainda mais. Preferia ódio à piedade, porque ódio a fazia se sentir poderosa. Você acha que venceu porque ele dormiu na sua cama? Disse Valentina, cada sílaba separada pela respiração. Mas ele prometeu a você a mesma mentira que vendeu aos investidores, aos médicos, aos políticos e a mim. Camila levantou a mão antes de pensar. Não chegou a tocar o rosto de Valentina, porque Helena segurou seu pulso com firmeza. A médica não usou força excessiva, apenas a autoridade de quem entendia limites. Camila puxou o braço, tropeçou no carrinho de materiais e derrubou uma bandeja. O som de metal explodiu pela sala. Esse barulho rompeu a contenção do corredor. Renato entrou primeiro, acompanhado por 2 policiais e por Marta, que trazia uma pasta de documentos contra o peito. Bernardo veio logo atrás, mais rápido do que sua idade sugeria, o rosto dominado por uma fúria silenciosa. Ao vê-lo, Valentina sentiu uma emoção tão intensa que quase perdeu o controle da respiração. O pai parou por um segundo, como se a imagem da filha naquela cama atravessasse todos os seus erros. Depois seu olhar passou para Camila, e a sala inteira pareceu esfriar. Camila recuou, subitamente consciente do avental torto, do crachá irregular e das testemunhas ao redor. André apareceu na porta e levantou as mãos, dizendo que tudo era um mal-entendido, que Camila estava nervosa, que Valentina precisava de calma. A covardia de sua voz fez Camila virar-se para ele com espanto. Ela esperava defesa, não abandono. Bernardo não precisou levantar o tom. Apenas perguntou ao delegado se o flagrante de invasão e ameaça em área restrita estava claro. Renato respondeu que sim. E um dos policiais se aproximou de Camila. "Não toque em mim", ela gritou. Mas o grito já não tinha comando, apenas medo. Tentou apontar André como responsável. Disse que ele lhe dera o crachá, que ele prometera que Valentina assinaria, que tudo fora ideia dele. André negou antes que ela terminasse, chamando-a de instável, ciumenta, uma mulher que não aceitava o fim de um caso. A palavra caso caiu sobre Camila como uma bofetada moral. Toda a fantasia de amor exclusivo, futuro comum e ascensão social se desfez ali, diante de enfermeiras, policiais e da esposa que ela tentara humilhar. Valentina fechou os olhos por um instante, não por fraqueza, mas para proteger a filha da tempestade que atravessava seu corpo. O monitor oscilou e Helena voltou imediatamente ao trabalho, ordenando que todos que não fossem essenciais se afastassem. Bernardo deu um passo para perto da cama, mas a médica o conteve com o olhar. Ele compreendeu. A batalha jurídica podia esperar alguns minutos. A criança não. Valentina abriu os olhos e encontrou os do pai. Pela primeira vez em muitos meses, não havia acusação entre eles, apenas reconhecimento e medo compartilhado. Helena decidiu transferir Valentina para a sala de parto. A evolução havia acelerado e o estresse agravara tudo. Clara tomou a bolsa da paciente, verificou discretamente o pendrive ainda preso sob a pulseira e lançou a Bernardo um olhar quase imperceptível. Marta percebeu e se aproximou o suficiente para receber a pequena peça, quando Clara a soltou com a habilidade de quem troca uma gaze. André observou o movimento tarde demais. Seus olhos se fixaram no objeto entregue à advogada, e ali, sua expressão revelou aquilo que tentara esconder. Ele sabia exatamente o que podia estar ali. "Delegado", disse Bernardo, sem tirar os olhos de André. Esse homem tentou obter poderes patrimoniais de uma paciente em trabalho de parto, usando documento fraudulento e alteração de prontuário. Marta abriu a pasta e apresentou cópias das autorizações falsas, registros do sistema, mensagens recuperadas e extratos que ligavam empresas de Camila
a repasses da construtora Monteiro. Renato ouviu com atenção objetiva, mas seu rosto endureceu à medida que as peças se encaixavam. André tentou interromper, exigiu advogado, falou em perseguição familiar. Ninguém gritou com ele. A prova falava mais alto. A revelação mais devastadora veio do próprio pendrive. Marta conectou o dispositivo ao tablet e abriu uma pasta organizada com datas, nomes e arquivos de áudio. Um deles trazia a voz de André, clara, dizendo a Álvaro que a autorização precisava estar pronta antes do parto, pois depois a esposa teria testemunhas demais. Em outro, Camila perguntava quanto tempo levaria para movimentar as ações se Valentina assinasse sob sedação. A sala ficou em silêncio. Camila levou as mãos à boca, percebendo que sua prudência vaidosa havia se transformado em confissão contra si mesma. Ela gravara André para se proteger, acreditando que um dia poderia chantageá-lo se ele a abandonasse. Guardara áudios, comprovantes, mensagens e nomes de intermediários, todos organizados com a mesma ambição que a levara àquele corredor. Nunca imaginou que Valentina descobriria a existência do arquivo escondido em uma conta vinculada ao celular dela, muito menos que teria cópias. A inteligência da esposa traída era uma humilhação final. Camila olhou para André, esperando raiva compartilhada, mas encontrou nele apenas cálculo. Ele já pensava em jogar tudo sobre ela, como jogara sobre tantos. Renato deu ordem para que André e Camila fossem conduzidos a salas separadas dentro da clínica, sob custódia, enquanto a equipe formalizava as prisões e preservava as imagens. André resistiu com palavras, citando sobrenomes, advogados, conselhos administrativos e doações. Camila chorou sem lágrimas verdadeiras, alternando súplicas e ameaças. Bernardo ouviu tudo com desprezo contido, mas não se aproximou. Sua atenção voltara a Valentina, que era empurrada pela equipe para a sala de parto. A justiça começava a se mover, mas o rosto da filha lembrava que ainda havia uma vida a ser recebida. O caminho até a sala de parto pareceu longo, embora fossem poucos metros. Valentina sentia o corpo abrir passagem para a filha, e cada onda de dor apagava por instantes a polícia, André, Camila, os documentos e o passado. Restava a essência brutal e luminosa da maternidade. Helena falava com ela. Clara segurava sua mão, e Bernardo caminhava até onde lhe permitiram, do lado de fora da porta. Antes que a sala se fechasse, Valentina procurou o pai com os olhos. Ele entendeu sem precisar de pedido. "Ficarei aqui", disse ele. A frase simples atravessou Valentina como um fio quente. "Ficarei aqui." Era tudo o que ela quisera ouvir em muitas fases da vida. Quando ganhou casos difíceis, quando enterrou a mãe em silêncio adolescente, quando decidiu casar apesar da oposição, quando descobriu a traição e fingiu normalidade para sobreviver. Bernardo talvez tivesse chegado tarde a muitas conversas, mas naquela porta ele estava presente. Valentina levou essa certeza para dentro da sala, onde a luz era intensa, as vozes eram firmes, e a filha se aproximava do mundo em meio a ruínas e recomeços. Do lado de fora, André foi colocado em uma sala de espera reservada, acompanhado por um policial. Tentou manter dignidade, mas a dignidade não resistia ao suor na testa e aos dedos trêmulos. Pediu para falar com Valentina, depois com Bernardo, depois com seu advogado. Renato respondeu que seus direitos seriam respeitados, mas que as evidências exigiam custódia imediata. André, que sempre transformara leis em obstáculos negociáveis, ouviu a formalidade como uma sentença antecipada. Pela primeira vez, percebeu que o dinheiro de Bernardo não estava ali para esmagar a lei, mas para impedir que ela fosse comprada. Camila, em outra sala, desabou em uma cadeira e encarou as próprias mãos. Não havia ferimento nelas, mas ela as sentia manchadas por tudo que aceitara. Lembrou-se de cada jantar em que rira de esposas traídas, cada mensagem em que incentivara André a pressionar Valentina, cada documento que guardara como seguro. A autopiedade tentou socorrê-la, dizendo que também fora enganada. Mas a imagem de Valentina na cama, protegendo a barriga enquanto respirava entre dores, destruiu essa desculpa. Camila fora enganada, sim, mas escolhera ferir antes de ser abandonada. Na sala de parto, o tempo deixou de ser relógio e virou comando. Respire, empurre, descanse. Mais uma vez.
Helena conduzia tudo com firmeza. Clara mantinha a mão de Valentina presa à sua e a equipe se movia com precisão. Valentina pensou que coragem não era a ausência de dor nem de medo. Coragem era continuar dizendo sim à vida quando outros tinham tentado transformar sua vulnerabilidade em oportunidade. André quisera sua assinatura, Camila quisera seu lugar, mas a filha não pedia nada além de passagem. E por ela Valentina reuniu todas as forças. Quando o choro da bebê rompeu a sala, foi pequeno no início, quase indignado, depois mais forte, ocupando o ar como uma declaração. Valentina chorou então, sem disciplina, sem estratégia, sem vergonha. Helena sorriu pela primeira vez naquela madrugada e colocou a menina sobre o peito da mãe. A pele quente, o peso mínimo e poderoso, a respiração recém-chegada, tudo aquilo devolveu ao mundo uma proporção que o crime havia tentado roubar. Valentina murmurou o nome escolhido em segredo, Lívia, e sentiu que a palavra se encaixava no futuro. Clara, com os olhos úmidos, avisou Bernardo pela fresta da porta que mãe e filha estavam bem. O velho empresário levou a mão ao rosto e ficou imóvel, vencido por um alívio que nenhum contrato jamais lhe dera. Marta afastou-se com discrição, permitindo que aquele homem tão temido pelo mercado tivesse alguns segundos de humanidade sem testemunhas. Renato, mais adiante, recebia novas informações sobre a prisão de Álvaro Menezes na própria administração da clínica, onde tentara apagar mensagens e culpar subordinados. A rede de proteção dos culpados começava a rasgar em vários pontos. Bernardo pôde entrar minutos depois, usando avental e máscara, com passos incertos diante da filha e da neta. Valentina estava exausta, pálida, os cabelos grudados à testa, mas havia em seus olhos uma luz que ele não via desde a juventude dela. Aproximou-se sem impor presença, parando ao lado da cama, como quem pede licença para pertencer. Valentina observou o pai e depois a bebê. "Esta é Lívia", disse ela. Bernardo inclinou-se e as lágrimas finalmente romperam a disciplina de décadas. "Minha neta", ele sussurrou, como se recebesse perdão sem merecê-lo. André pediu para ver a filha quando soube do nascimento. Renato negou naquele momento, alegando risco, investigação e vontade expressa da mãe. A recusa atingiu André com uma dor que ele não esperava sentir. Talvez fosse orgulho, talvez posse, talvez um fragmento tardio de paternidade surgindo no meio do desastre. Mas mesmo essa emoção veio contaminada pela percepção de perda. Lívia nascia fora de seu controle, protegida por pessoas que ele desprezara, ligada a uma mãe que ele subestimara. A criança era vida, mas para ele também era prova de que sua autoridade acabara. Camila ouviu o choro ao longe e fechou os olhos. Não sentiu ternura, mas sentiu o peso irreversível da realidade. Aquele som, vindo de uma sala onde ela quase entrara como ameaça, marcava o instante em que sua fantasia terminou. Não seria esposa, não seria rainha de uma cobertura, não seria vítima elegante de um homem indeciso. Seria investigada, fotografada, interrogada, lembrada como a mulher que invadira uma maternidade por ganância e ciúme. A humilhação queimou, mas atrás dela havia algo pior. A certeza de que ninguém a destruíra sozinho. Ela ajudara. Mais tarde, quando a madrugada começou a clarear as janelas da Santa Clara, Valentina segurou Lívia contra o peito e ouviu de Bernardo um resumo do que aconteceria. André, Camila e Álvaro responderiam por fraude, falsificação, corrupção privada, ameaça e tentativa de coação. As empresas de fachada seriam bloqueadas, os contratos auditados, os cúmplices chamados um a um. Valentina escutou sem triunfo. A vitória, se existia, tinha o rosto pequeno da filha adormecida e o preço alto de muitas ilusões perdidas. Ela sabia que a justiça ainda teria caminho, mas o medo já mudara de lado. Bernardo pediu desculpas sem discurso grandioso. Disse apenas que deveria ter sido pai antes de ser juiz. Valentina olhou para ele, cansada demais para resolver anos de dor em uma madrugada, mas sábia o bastante para reconhecer o começo de uma reparação. Respondeu que conversariam quando ela pudesse respirar sem máquinas, sem advogados e sem policiais por perto. Bernardo aceitou, e nesse aceite havia mais respeito do que em muitos conselhos que dera. Clara apagou uma luz lateral, Helena saiu para registrar o parto, e a sala, enfim,
pareceu pertencer à mãe e à criança. No corredor, André foi conduzido por policiais, sob olhares de funcionários que antes abaixavam a cabeça para ele. Tentou manter o queixo erguido, mas cada passo o afastava da imagem de homem invencível que vendera ao mundo. Camila veio depois, separada, sem cruzar com ele, pois Renato não lhes daria a chance de combinar mentiras. A clínica, que deveria ter sido palco de uma assinatura arrancada, tornou-se cenário de sua queda pública. E, no quarto onde Lívia dormia, Valentina fechou os olhos por alguns minutos, sabendo que sobrevivera à noite em que tentaram escrever seu destino por ela. Amanhã entrou pela janela da suíte como uma visita cautelosa, tocando primeiro as cortinas claras, depois o rosto adormecido de Lívia, que repousava no berço ao lado da cama. Valentina despertou antes de qualquer enfermeira chegar, não porque estivesse descansada, mas porque seu corpo ainda reconhecia perigo nos ruídos mínimos. O corredor já não trazia passos apressados nem vozes tensas, apenas o movimento comum da clínica tentando recuperar a aparência de normalidade. Ela olhou para a filha e entendeu que algumas guerras terminam antes que a paz comece. Helena entrou pouco depois, trazendo notícias médicas e uma serenidade merecida. A pressão de Valentina estabilizara. Lívia mamara bem, e não havia sinais de complicação grave. A médica falava com precisão, mas seus olhos carregavam a memória da noite anterior. Nenhuma profissional passa por uma sala de parto transformada em palco de ameaça sem levar algo consigo. Valentina agradeceu sem exagero, pois sabia que gratidão verdadeira não precisava de teatralidade. Helena respondeu que fizera apenas seu trabalho. Valentina sorriu de leve. Há trabalhos que salvam mais do que vidas, disse. Clara apareceu em seguida, com olheiras profundas e um cuidado quase maternal, ao ajustar o cobertor da bebê. Valentina segurou sua mão antes que ela se afastasse. A enfermeira tentou minimizar o próprio papel, dizendo que qualquer colega teria feito o mesmo, mas ambas sabiam que não era verdade. Em instituições contaminadas por medo e influência, fazer o correto custa mais do que parece. Valentina prometeu que Clara não ficaria desprotegida quando a direção da clínica tentasse encontrar culpados convenientes. Clara baixou os olhos, emocionada, e a palavra obrigada saiu como um suspiro. No andar inferior, a aparência de normalidade já não conseguia esconder o colapso. Álvaro Menezes fora afastado da diretoria e conduzido para prestar depoimento, enquanto técnicos copiavam servidores, recolhiam crachás e lacravam arquivos administrativos. Funcionários que antes obedeciam em silêncio começavam a contar pequenas verdades guardadas por anos. Um pagamento estranho aqui, uma assinatura exigida ali, uma ordem médica recebida de quem não tratava pacientes. A corrupção raramente vivia de um grande gesto único. Ela crescia em pequenas concessões, até que todos acreditassem ser tarde demais para dizer não. André passou a manhã em uma sala fria da delegacia, acompanhado de um advogado que chegara com pressa e pouca esperança. Tentou sustentar a versão de que fora enganado por Camila, pressionado por Álvaro e mal interpretado por Bernardo. Cada frase, porém, encontrava um documento contrário, uma mensagem recuperada, uma gravação, uma testemunha. A elegância que antes vestia suas mentiras tornou-se inútil sob a luz branca do interrogatório. André descobriu que sua inteligência sempre fora menor do que sua arrogância, e que a diferença entre as duas podia custar liberdade. Camila chorou diante da investigadora, depois se enfureceu, depois tentou negociar. Disse que tinha mais arquivos, nomes de políticos, datas de reuniões, provas de repasses escondidos. Queria ser vista como vítima útil, alguém que errara por amor e agora merecia proteção. A investigadora ouviu sem crueldade, mas sem pena fácil. Camila entenderia aos poucos que colaborar não apagava escolhas, apenas podia impedir novas mentiras. A imagem de Valentina na cama continuava voltando, não como acusação verbal, mas como espelho. Pela primeira vez, Camila viu sua ambição sem maquiagem. Bernardo permaneceu na clínica durante todo o dia, recusando reuniões, chamadas de conselheiros e comunicados preparados por assessores. Sentou-se na poltrona ao lado da cama de Valentina com uma rigidez deslocada, como se temesse ocupar espaço demais na vida da filha. Lívia dormia entre eles,
pequena e indiferente aos impérios que haviam tremido por sua chegada. O silêncio inicial foi estranho, cheio de anos não ditos. Valentina, ainda fraca, observou as mãos do pai. Eram mãos de comando, mas naquela manhã pareciam mãos de alguém sem certeza de merecer perdão. Você sempre achou que proteger era decidir por mim, ela disse, sem raiva, apenas com cansaço honesto. Bernardo abaixou a cabeça. Respondeu que aprendera a enfrentar o mundo comprando segurança, antecipando golpes, eliminando riscos antes que alcançassem a família. Depois da morte da esposa, confundira amor com vigilância. Valentina ouviu sem interromper. Pela primeira vez, ele não justificava tudo como necessidade. Assumia a falha. Isso não apagava a dor antiga, mas abria uma porta. E algumas portas, mesmo estreitas, valem mais que discursos inteiros. Eu deveria ter perguntado se você estava feliz, continuou Bernardo. Em vez disso, tentei provar que eu estava certo. Valentina olhou para Lívia, que mexeu a boca em sono profundo, e sentiu a resposta nascer menos como absolvição do que como escolha. Disse que também errara ao transformar cada alerta em ataque, porque precisava provar que era livre. André crescera no espaço entre a autoridade do pai e o orgulho da filha. Bernardo fechou os olhos, atingido pela verdade compartilhada. Nenhum dos dois criou o monstro, mas ambos deixaram frestas. A reconciliação não veio como abraço grandioso, e sim como uma conversa interrompida por mamadas, exames e sonos breves. Bernardo contou que nunca deixara de acompanhar a vida dela, embora respeitasse mal a distância. Valentina confessou que quase ligara muitas vezes, mas temia ouvir um "eu avisei". Ele prometeu nunca usar essa frase. Ela prometeu não confundir preocupação com prisão quando viesse acompanhada de respeito. Entre uma promessa e outra, Lívia abriu os olhos por poucos segundos e os dois adultos sorriram, como se uma juíza minúscula tivesse aceitado o acordo. Nos dias seguintes, a queda de André tornou-se pública, com a violência limpa dos fatos documentados. A construtora Monteiro perdeu contratos, investidores exigiram auditorias, contas foram bloqueadas e antigos aliados descobriram súbita falta de memória. A imprensa tentou transformar Valentina em vítima frágil ou heroína perfeita, mas ela recusou ambas as máscaras. Por meio de Marta, divulgou apenas uma nota breve, afirmando confiança nas autoridades, gratidão à equipe médica correta e prioridade absoluta à saúde da filha. Não desejava espetáculo. A verdade já era forte o suficiente sem ornamentos. Quando finalmente recebeu alta, Valentina atravessou o corredor da clínica segurando Lívia junto ao peito, acompanhada por Bernardo, Clara e Helena. Alguns funcionários observaram em silêncio, não por curiosidade vulgar, mas por reconhecimento. A mulher que saía dali não era a mesma que entrara em uma maca na madrugada do medo. Estava mais pálida, mais lenta, marcada pelo parto e pela traição. Mas havia em seu passo uma soberania tranquila. André tentara reduzi-la à assinatura. Camila tentara reduzi-la a obstáculo. Valentina saía como autora de si mesma. Do lado de fora, fotógrafos esperavam atrás da área isolada, atraídos pelo escândalo que envolvia fortuna, crime e maternidade. Bernardo quis cobrir a filha com seguranças, mas Valentina pediu que diminuíssem a barreira. Não queria exibir dor, tampouco se esconder como se tivesse vergonha. Caminhou até o carro sem responder perguntas, mantendo o rosto sereno e a filha protegida. A imagem percorreu jornais e telas naquele dia, mas nenhuma legenda captou o essencial. A maior vitória de Valentina não foi ser vista. Foi escolher o que não entregaria ao olhar dos outros. André viu a fotografia na televisão da sala, onde aguardava nova audiência. Por alguns segundos, o rosto dele perdeu toda a construção de desprezo. Valentina parecia distante, quase inacessível, e Lívia era apenas um volume pequeno nos braços dela. Ele sentiu uma pontada que tentou chamar de saudade, mas talvez fosse apenas a dor de quem confunde amor com posse perdida. O advogado falava sobre acordos, bloqueios e delações possíveis. André ouvia pouco. Pela primeira vez, não havia palco onde pudesse representar homem honrado. Restava-lhe a companhia amarga do próprio nome arruinado. Camila também viu a imagem, semanas depois, em uma sala simples onde aguardava depoimento complementar. Seus cabelos já não estavam impecáveis,
e sua voz perdera o brilho de desafio. Havia decidido colaborar, não por nobreza pura, mas por sobrevivência. Mesmo assim, algumas verdades começaram a ferir de modo diferente. Ao falar dos encontros, dos repasses e das chantagens, percebeu que passara anos chamando de amor uma negociação de vaidades. Não pediu perdão a Valentina, pois sabia que ainda não tinha esse direito. Mas parou de se chamar inocente, e isso já era uma punição íntima. O processo avançou ao longo dos meses, com a lentidão severa da justiça real. Nem tudo foi simples, nem tudo foi satisfatório. Alguns cúmplices tentaram escapar, testemunhas recuaram, advogados distorceram fatos, e a defesa de André tentou usar a maternidade de Valentina como sinal de fragilidade emocional. Ela respondeu com documentos, serenidade e uma presença que desmontava insinuações. Quando precisou depor, entrou na sala usando um vestido escuro, sem joias chamativas, e falou como quem conhecia cada peça do tabuleiro. Não buscava vingança, buscava consequência. Seu depoimento tornou-se o ponto moral do caso. Valentina descreveu a tentativa de coação, as alterações no prontuário, a invasão de Camila e o medo de que sua filha nascesse em meio a uma armadilha. Não dramatizou, não chorou para convencer, não exagerou. Justamente por isso, suas palavras pesaram. André evitou olhar para ela. Camila olhou uma vez e desviou. Bernardo, sentado ao fundo, manteve-se imóvel, mas Marta percebeu suas mãos fechadas. A justiça parecia finalmente falar em um idioma que não podia ser comprado por charme nem sobrenome. A sentença veio quase um ano depois, em uma tarde de chuva fina. André recebeu pena por falsificação, fraude, coação e participação em esquema de corrupção empresarial. Camila teve redução parcial por colaboração, mas também foi condenada por ameaça, fraude e participação nos repasses ilegais. Álvaro perdeu o direito de exercer função administrativa em instituições de saúde e respondeu pelos crimes ligados ao prontuário e às autorizações falsas. Nenhuma pena parecia capaz de devolver a inocência daquela madrugada, mas Valentina compreendeu que justiça não é apagar o dano, é impedir que o dano reine impune. Depois da sentença, Valentina não deu entrevistas. Voltou para casa, onde Lívia já engatinhava sobre um tapete claro, perseguindo um brinquedo de madeira com seriedade de exploradora. Bernardo chegou ao entardecer, trazendo livros infantis e uma expressão menos dura do que no passado. Sentou-se no chão, desajeitado, enquanto a neta puxava sua manga com autoridade. Valentina observou a cena da porta e sentiu uma ternura cautelosa. A vida não reconstituía tudo como antes, porque antes também havia erros. A vida oferecia outra forma, e talvez isso fosse melhor. Com o tempo, Valentina criou um fundo de proteção para pacientes vítimas de coerção médica e violência patrimonial. Clara passou a coordenar treinamentos sobre consentimento e segurança em maternidades, com apoio de Helena e de outras profissionais que antes trabalhavam isoladas. A Clínica Santa Clara, reformulada após investigações e mudanças profundas, tornou-se exemplo não por ter sido perfeita, mas por ter sido obrigada a encarar sua falha. Valentina sabia que nenhuma instituição se purifica apenas com placas novas. Por isso, exigiu auditorias permanentes, canais protegidos e punição para quem confundisse influência com direito. A relação com Bernardo encontrou um ritmo novo. Eles ainda discordavam, às vezes com dureza, mas já não transformavam cada diferença em ruptura. Bernardo aprendia a perguntar antes de agir. Valentina aprendia a aceitar ajuda sem sentir que sua autonomia diminuía. Lívia, no centro desse território reconstruído, crescia cercada não por uma família perfeita, mas por adultos que decidiram não repetir covardias antigas. Esse era o legado que Valentina queria oferecer à filha, não uma vida sem feridas, pois isso ninguém promete, mas uma vida onde feridas não fossem tratadas como destino. Em uma manhã de sol, exatamente um ano depois da saída da clínica, Valentina levou Lívia ao jardim da antiga casa dos Salles. As jabuticabeiras estavam carregadas, e Bernardo caminhava devagar ao lado delas, contando histórias sobre a avó que a menina jamais conheceria. Valentina ouviu em silêncio, permitindo que a memória de sua mãe
voltasse sem a sombra de André, sem o ruído da traição. Lívia riu ao tocar a casca escura de uma fruta, e aquele riso simples pareceu reorganizar o ar. Nem todo final precisa de aplauso. Alguns precisam apenas de luz. Valentina pensou na madrugada da Santa Clara não como o centro de sua vida, mas como a linha que separou duas versões de si. Antes, ela acreditava que suportar em silêncio era a forma mais elegante de força. Depois, entendeu que força também era chamar ajuda, confiar nas pessoas certas, proteger provas, aceitar amor sem entregar comando. André a subestimara por vê-la grávida, cansada e isolada. Camila a subestimara por confundir dignidade com fraqueza. Ambos pagaram o preço de imaginar que uma mulher vulnerável era uma mulher vencida. Ao entardecer, Bernardo perguntou se ela estava em paz. Valentina demorou a responder. Olhou para Lívia adormecida em seus braços, para o jardim que guardava perdas e recomeços, para o pai que aprendera a ficar sem aprisionar. Paz talvez fosse uma palavra grande demais para quem conhecia a complexidade da vida. Ainda havia processos, lembranças, cicatrizes e noites em que o medo voltava sem convite. Mas havia também uma filha respirando tranquila, uma casa sem mentira e um futuro que não pertencia mais aos traidores. Estou livre, ela disse por fim. Bernardo assentiu, entendendo que aquilo era maior que paz. Livre não significava sem passado, nem sem dor, nem sem responsabilidade. Significava que André já não escrevia sua história, que Camila já não ocupava espaço em sua sombra, que o poder da família Salles deixara de ser corrente para tornar-se abrigo. Valentina beijou a testa de Lívia e caminhou pela alameda iluminada. Atrás dela ficavam ruínas, processos e nomes manchados. À frente, uma menina cresceria, aprendendo que amor verdadeiro jamais exige que alguém desapareça.